Por que eu não consigo sair da internet? Porque as redes sociais consomem tanto do meu tempo. Spoiler, você não está sozinho. Então vem comigo para esse debate, aproveita e se inscreve no canal e já dá uma curtida nesse vídeo. Nossa atenção é um dos bens mais preciosos atualmente e a gente precisa entender ela como uma mercadoria que é escassa e fluida porque ela varia muito. Ela também é utilizada hoje em dia como uma unidade de medida para medir o sucesso ou o engajamento de determinada plataforma e, principalmente, ela é uma fonte de monetização. Por isso que a gente não consegue sair das redes sociais. Mas não me leve a mal, isso não é uma coisa de hoje, né? O mercado publicitário sempre variou, captando a nossa atenção. Seja nos jornais, seja nas revistas, né? O mercado analógico sempre teve essa lógica, mas a dimensão muda exponencialmente porque o tamanho das vitrines, digamos assim, eles aumentam também. E também aumentam a forma que você consegue captar essa atenção e metrificar ela a partir do extrativismo de dados e da mineração desses dados para entender o que o usuário quer naquela plataforma, o que ele vai se interessar mais e como a gente vai conseguir captar cada vez mais a atenção e o tempo dele. Então não se trata só de vender aquela mercadoria para uma audiência que é garantida, uma ampla audiência, mas se trata principalmente de segmentar essa audiência, de entender como ela se comporta, o que ela quer ver, né? E a gente precisa falar muito sobre capitalismo de plataformas para compreender esse extrativismo de dados. As plataformas são as principais empresas do mundo hoje, as mais rentáveis, e elas atuam principalmente na extração dos nossos dados, na mineração deles e na venda deles justamente para os anunciantes. É o que a gente chama de plataformas publicitárias que atuam nisso, vendendo nossos dados para que as empresas anunciem e vendam os produtos para a gente. Então essa nova lógica instalada pelas plataformas digitais a gente pode entender como capitalismo de plataformas, né? Hoje elas são as principais e mais rentáveis empresas globais. Os nossos dados a gente pode entender como petróleo, elas extraem, refinam e vendem. E essa venda ela vai sendo retroalimentada. Quanto mais dados elas extraem, mais elas conseguem personalizar a gente. Então elas vão criar, toda a nossa existência é um aspecto rentável para elas. Tudo que a gente faz nas redes é algo rentável. Então quanto mais tempo a gente passa nas redes, mais tempo elas vão tentar capturar que a gente fique e mais elas vão lucrar em cima disso. E esses dados que são extraídos, tanto a gente dá um consentimento para elas, quando a gente assume aqueles termos das plataformas, né? E tanto quando a gente comenta, curte, compartilha ou posta uma foto, a gente está entregando nossos dados, mas também elas capturam de outros formatos que a gente não conhece e que são mais obscuros, né, dentro dessa caixa preta que funciona o algoritmo das plataformas. Mas a gente entende que para elas, como eu já disse, a gente precisa que a gente fique mais tempo nas plataformas. E como elas fazem isso? Primeiro a gente pode entender que elas fazem isso com a própria arquitetura delas, né, o próprio design delas. Aquela questão da rolagem infinita é muito prazeroso, mas ao mesmo tempo é uma forma da gente nunca chegar no final. Então a gente nunca vai ter essa sensação de que cheguei no final, nossa, como tempo eu fiquei. Você não tem a noção do tempo que você fica lá porque você vai rolar e o conteúdo nunca vai parar de chegar para você. Além disso, tem a própria design de botões de curtida, de compartilhamento, onde eles estão posicionados, tudo isso aí estrategicamente pensado para que fique muito mais agradável a gente ficar nas redes. Mas o ponto principal desse vídeo é a gente entender como os conteúdos que aparecem pra gente nos fazem ficar mais nas redes. A gente quer ficar num ambiente quentinho e acolhedor, então a gente recebe muito conteúdo daquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente confia, as pessoas mais próximas, então a gente vai criando dentro disso uma grande bolha que a gente vai vivendo que é muito confortável pra gente, né? Mas nem tudo é tão confortável assim. Já existem pesquisas que mostram que conteúdos que causam medo, surpresa, desgosto atraem muito a nossa atenção. Por isso que muitas vezes a gente vê uma notícia muito impactante ou uma notícia muito impactante que muitas vezes é um conteúdo impostor, uma desinformação que está ali para retroalimentar o sistema e que a gente engaje, porque o algoritmo ele não entende se a gente está engajando porque a gente ama ou porque a gente odeia aquele conteúdo. Então, sim, a gente recebe muito conteúdo que a gente gosta, mas às vezes a gente também encontra outros tipos de conteúdo que a gente não gosta e por compartilhar aquilo, por tentar mostrar sua indignação aquilo, o algoritmo vai entender que é algo que você curte também. Então é outra forma que ele vai estar atuando para que você fique mais nas redes. E quanto mais a desinformação ataca esse nosso lado passional, nosso lado sentimental,
mais ela vai sendo disseminada e vai chegando a outros núcleos, a outras pessoas, outros usuários que muitas vezes nem curtem aquele conteúdo, aquela página específica, mas o algoritmo entrega porque ele entende que aquilo é relevante. A desinformação, ela capta muito a nossa emoção, muito mais do que a razão. Por isso que a gente compartilha muito mais rápido do que algo racional. Então, a economia da atenção vai trabalhar também diretamente nisso, entender o que é relevante, muitas vezes nem sendo, e entregando isso para outros usuários e às vezes impactando outros usuários justamente por isso, e pessoas ficando mais tempo nas redes debatendo aquele tema, ou então debatendo porque é a favor, debatendo porque é contra, enfim. Muitas vezes o algoritmo não entende, né? Que ele fale bem, fale mal, mas fale de mim. E aí, se você está falando daquilo, aquilo está chegando a outras pessoas. E quando a gente entende essa lógica da economia de atenção, a gente vai entendendo nessa questão do conteúdo como a desinformação vai se retroalimentando nesse sistema. A gente pode dizer que as fake news, elas são uma vitrine para extrair mais dados. Porque ou a fake news ela vai estar dentro da sua zona de conforto, de algo que você acredita, então você vai compartilhar porque, enfim, foi minha mãe, meu pai que compartilhou, uma tia minha, e está dentro daquele sistema, ou então vai ser algo que você vai repudiar. Você vai dizer, olha, isso é uma fake news, e vai também aumentar o engajamento daquilo a partir dessa lógica que é infinita. Quanto mais um conteúdo engaja, mais ele vai sendo visto e engajado por outras pessoas também. Então a gente pode entender que a desinformação, as fake news são a fase mais visível desse extrativismo de dados, dessa economia da atenção. Ele aumenta inclusive a polarização política, a polarização informativa, e a gente vai sendo criado a partir desse algoritmo que vai distorcendo, enfim, a nossa visão de mundo, justamente por a gente às vezes ficar numa bolha em que o próprio algoritmo vai trabalhando para que a gente continue nas redes. Então a gente sabe que a atenção é uma mercadoria escassa. Essa mercadoria escassa vem sendo disputada por muitos lados. Então é por isso que a gente tem essa sensação que a gente não consegue sair das redes, e nosso cérebro ele é programado para ficar viciado naquilo. Ele vai soltando doses, né, de prazer pra gente, para que a gente fique naquele ambiente. Então essa economia gira em torno de captar a nossa atenção, que é escassa. Então não importa se a gente está amando muito aquele conteúdo ou odiando muito aquele conteúdo. Se a gente está engajando, a plataforma vai entender que você está gostando daquilo e vai ir colocando mais pra gente. Geralmente, na maioria das vezes, a gente vai vivendo na nossa bolha, naquele conteúdo que a gente agrada, que a gente concorda. E muitas vezes esse conteúdo não traz os dois lados da moeda, não traz uma informação confiável, uma informação neutra, e sim apenas aquilo que agrada. Então, a gente tem que ter muito cuidado. É muito bom viver na nossa bolha, mas também é muito perigoso. E quanto mais a gente vai vivendo nela e retroalimentando ela, a gente vai alimentando essa economia da atenção. Então é um grande problema que a gente está enfrentando. A gente precisa de ações tanto da sociedade civil, quanto de governos, quanto de mudanças das plataformas. Entender esse algoritmo, entender por que a gente recebe aquilo, é uma grande caixa preta. A gente precisa entender porque a gente não tem, hoje em dia, noção das nossas escolhas. Muitas escolhas que a gente toma já foram tomadas pra gente antes pelos próprios algoritmos. Então é um tema que a gente precisa debater bastante, conhecer bastante para entender. Não estou aqui pregando que a gente faça um detox 100% das redes sociais, mas que a gente entenda que quando a gente entra nesse jogo, a gente é apenas uma peça dentro desse mundo dos algoritmos. Então, para continuar nesse debate, siga a gente nas redes, acesse nosso site www.desinformante.com.br para entender ainda mais como a economia da atenção impacta a disseminação de desinformação nas redes sociais. E aqui também no YouTube, toda quinta-feira, a gente tem o Papo Desinformante, além dos outros vídeos da série Desinformante Explica. Até o próximo vídeo!